acessível. O segundo gasto que vocês têm para fazer uso capião é a taxa judiciária. Taxa judiciária. O Estado de São Paulo era 1%. Era 1% a taxa judiciária no Estado de São Paulo. O que aconteceu? Passou a ser 1,5%. Então, tivemos um aumento. Passou a ser 1,5%. Então, hoje, 1,5% do valor venal. Essa é a taxa. Taxa judiciária. O terceiro gasto que nós temos no uso capião são as citações. As citações. Quem que vai ser citado no uso capião? Vizinho do lado direito, vizinho do lado esquerdo e fundos. No uso capião nós vamos pedir a citação, obrigatoriamente, a citação do último proprietário que conste na matrícula, ou os seus respectivos herdeiros. Vizinho da frente não é citação obrigatória em São Paulo, outros estados sim, a chamada citação frontal. É a citação vizinho da frente. É só no Rio Grande do Sul, normalmente, Minas Gerais, alguns fóruns, penso assim, alguns juízes. Em São Paulo, não. Em São Paulo, a citação dos capião é a citação não frontal, né? Na verdade, é dos vizinhos dos lados, lado direito, esquerdo e fundos. Então, vamos calcular que gaste uns R$200 de citação. Ah, professor Júlio, mas só isso? Só porque a citação é por correio. E a citação por correio, o custo é baixo, né? Então, não é cara, não. Então, gasto nós vamos ter taxa judiciária e citação. Se a gente pedir justiça gratuita, se for possível pedir justiça gratuita, e o juiz, a juíza deferir, vocês não vão gastar isso. Nem taxa judiciária e nem citação. Então, a citação e a taxa judiciária, apesar de não ser um custo muito alto, porque a taxa judiciária é 1,5% do valor da ação, e o valor da ação é o valor venal, que aparece no IPTU, e as citações não ultrapassam em média R$200, por mais que o custo não seja alto, se pedir a justiça gratuita e for deferida, vocês não gastam isso. Então nós temos no uso capião, primeiro gasto, honorários. Segundo gasto, taxa judiciária. Terceiro, citações. Quarto e último gasto seria a perícia. O juiz vai nomear um perito para que seja feito o levantamento topográfico. No uso capião isso sempre vai acontecer, por mais que juntamos aí a planta mineral descritiva atual, ou antiga, pode ser antiga também, o juiz vai nomear um perito para fazer esse levantamento topográfico, que é a planta mineral descritiva. Então eu calculo, gente, que vocês vão gastar taxa judiciária, citação e perícia. Quando nós conseguimos a justiça gratuita, a ideia é não pagar taxa judiciária e nem citação. No artigo 98 do Código de Processo Civil está lá. Quando você tem os benefícios da justiça gratuita deferidos, você também não paga perícia, perito. Mas, infelizmente, alguns juízes, mesmo com a justiça gratuita, eles pedem para pagar, dizendo que o perito tem gasto, tem que assumir esse gasto como perito. No Paraguai, o Brasil não, porque o Brasil é um país totalmente honesto. Aqui no Brasil o juiz é muito honesto, né? Não tenho dúvida disso, uma pessoa do bem, honesta, digna, ama o que faz, vai todo dia no fórum, né? Algo que dá vontade de chorar. Mas no Paraguai, o que eles fazem? O perito cobra R$2.000 para fazer a perícia. Então ele faz aquela perícia, né, sem precisar. Então, no Paraguai estão pedindo para fazer perícia até onde não tem perícia, né? E aí o perito leva em dinheiro para o juiz. Ó, juiz, eu recebi os R$2.000 do trabalho, ó, tá aqui R$1.000 em dinheiro. Mas a gente está falando de Paraguai, porque aqui no Brasil os juízes são honestos, né? Eles não são canalhas aqui, né? Então, gente, o custo é baixo para fazer o uso capião. E outra coisa, o uso capião não é só para regularizar. Enquanto ele estiver vivo em andamento, vocês usam como escudo protetor. Então, se alguém aparecer, se alguma coisa acontecer, vocês vão usar o uso capião para se proteger, né? Vocês vão usar o uso capião, ele próprio, como um escudo protetor, como um guarda-chuva. Então, se alguém aparecer, questionar, esse imóvel era do meu pai, da minha mãe, alguma coisa assim, né? Não é o caso, porque já é muito tempo de posse, 28 anos, mas se algo acontecer estranhamente, alguma pessoa mal intencionada, algum herdeiro, vocês conseguem se defender muito bem com o uso capião, entendeu? Vale muito a pena. O uso capião de vocês tem que ser usado o 1238, o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, tem que usar a súmula 237 do Supremo. O que é a súmula 237 do Supremo? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. E é justamente o que eu falei, não é só para regularizar, é um uso capião que regulariza o imóvel, mas protege vocês. Enquanto ele estiver em andamento, vocês têm um escudo protetor. Qualquer pessoa que aparecer, qualquer situação estranha que acontecer, vocês estão protegidos, né? Isso é muito legal, né?
30%. 30%. É. É que essas declarações de imposto de renda, elas ultrapassam R$ 3.000, né? Eu acho que... o senhor é aposentado? O senhor recebe aposentadoria? Olha, gente, eu vou ser sincero. Eu faria o pedido. Eu faria o pedido, sim, de justiça gratuita. Fundamentaria. Bem fundamentado. E a gente sabe que é difícil, nesse caso, conseguir. Mas pela cidade que a gente está falando, os juízes eu acho que frequentam mais a praia, tem mais amor no coração, né? E eu já consegui algumas justiças gratuitas assim que eu achei que eu não ia conseguir. Se vocês me permitirem, eu peço. Por quê? O não a gente já tem. O não a gente já tem. Se conseguir justiça gratuita, ajuda vocês, né, gente? Ajuda vocês. Não, não. Como que funciona, né? Eu atuo no Brasil todo. Eu atuo no Brasil todo como professor, escritor, advogado da área. A audiência hoje, a maioria é online. Né? A maioria, graças a Deus, continue assim. Eu defendo até que seja só online. Eu acho que é uma grande burrice a audiência presencial. Né? Faz todo mundo gastar dinheiro, tempo. Mas quando é presencial, quando tem, você fica sabendo com antecedência. Então, você vai de avião, você vai de carro, você se programa, né? Eu fiz uma audiência há pouco tempo atrás, semana retrasada, no Paraná. Fui lá, fiz audiência, voltei, então normal, né? Então isso é normal. Agora, no caso, não há nem que se falar, né? Porque é tão perto, né? A gente está falando de... inclusive, eu tenho imóvel em Santos também. Mas se eu falar para vocês que eu não vou lá um ano, falta de tempo, né? Só trabalha, né? Que também é uma cidade apaixonante, hein, gente? Eu não conhecia, gente. Eu não conhecia. Foi uma cliente que falou, professor Júlio, eu não vou lá faz 10 anos, você não quer fazer um negócio comigo, né? Comprar? Eu acabei comprando, reformei, ficou bonito. Só que eu fui 2 vezes, porque a gente fica muito preso, né? Muito preso no trabalho, né? A advocacia é um ramo maravilhoso. Eu sou apaixonado, mas prende muito, gente. Prende muito. Eu dou aula todo dia. Mas dia que eu não dou aula, se eu ficar aqui no escritório, eu acho que se eu ficar até 1 hora da manhã tem serviço para fazer, sabe? Ah, então você sabe tudo. É. Ah, então você sabe disso. E outra coisa, a gente olha no relógio quando vê já 6 horas da tarde, não é assim? Você vê, gente, hoje quinta-feira já, é assustador, né? É assustador, né? A gente não dá valor, mas passa muito rápido. Eu estou à disposição, se quiser que eu ajude, eu posso ajudar corrigindo a peça de um advogado, ensinando ela, explicando, é muito comum eu fazer isso. Se quiser, posso dar um parecer por escrito, e se quiser, eu posso atuar. Eu atuo no Brasil todo, com muita propriedade, muita segurança. Aqui é o escritório do professor Júlio. Então, eu tenho uma equipe, né, de 5 advogadas, tenho o pessoal do financeiro, do administrativo, ou seja, um escritório artesanal, mas um escritório o qual ele não perde o caráter de escritório pequeno. Né? Então, ele cresceu, mas eu limito, né? Ou seja, é um serviço artesanal ainda, eu consigo manter isso, que é o mais importante para mim. Não tem nada terceirizado, todo mundo aqui é CLT, ou seja, a equipe do professor Júlio, né? Tudo aqui passa na minha mão, a peça é feita por mim, a audiência é feita por mim, então eu tenho uma equipe para ajudar, cobrar documentos, fazer os andamentos, né? Para tocar bem os processos pelo volume que eu tenho. É. Oh, beleza, hein?
Entendi. Uso capião tem a ver com a área fática, a posse fática. O que é isso? Quando você faz uso capião, é da onde você tem a posse mesmo. A ideia é essa, é fazer uso capião da onde você tem a posse real. Então, o correto é fazer uso capião de toda a área. Cabe uso capião de área de APP, área de preservação ambiental. É claro que nós vamos ter aquele regramento, você não pode mexer na área, né? Salvo exceções, salvo a porcentagem, então tem todo aquele regramento. Mas, de fato, você pode fazer uso capião da onde você tem a posse. O ideal é que seja da área toda, entendeu?